aí, bora direto ao ponto numa das tretas mais clássicas do mercado financeiro. Aquela que, olha, separa os adultos das crianças. É a briga de foice entre a frieza dos números e, bem, a alma de um negócio. Então, se liga no cenário. De um lado, tem uma empresa com os balanços que, nossa, parecem ter sido polidos por anjos, sabe? Gráficos apontando para a lua, projeção perfeita. Do outro lado, uma companhia com números mais pé no chão, só que pilotada por um time que parece saído de um filme de super-herói. A pergunta de $1 milhão é: para onde vai a grana? E a resposta, pode apostar, não está na tela do computador, não. E aqui a gente tem as duas estradas possíveis. Olha só, à esquerda, a análise quantitativa. É o porto seguro dos gráficos, o fetiche pelas métricas, o álbum de fotos do passado da empresa. É o que já foi. Agora, à direita, a pegada é outra. A análise qualitativa. É o terreno mais fascinante, o das pessoas, da visão, da cultura. É sobre o que pode acontecer. Ou seja, um está olhando pelo retrovisor, o outro está de olho no para-brisa. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. E para começar, vamos quebrar a maior miragem do mercado. A tal da ilusão dos números brilhantes. Porque no fim das contas, balanço financeiro é tipo foto 3x4. Ele congela um momento que já passou, mas convenhamos, não diz absolutamente nada sobre o filme que ainda vai rolar. E agora vamos falar de um conceito que é um soco no estômago, o denealismo corporativo. E não, isso aqui não é só uma negaçãozinha boba da realidade, não. É bem mais sofisticado. É quase um delírio coletivo, uma fantasia que empresas sem rumo adotam como estratégia. Sabe aquele otimismo de slide de PowerPoint enquanto o navio está afundando? É isso, exatamente isso. E essa frase, gente, ela resume tudo com uma precisão de cirurgião. Esse idealismo oco, essa positividade tóxica, é só o jeito mais chique de ignorar um problemão que está piscando em neon na sua frente. E para o investidor, bancar um míope nessa hora, a conta chega e chega salgada. Então, peraí. Se os números podem enganar e o otimismo pode ser uma cilada, onde é que está o valor de verdade? A resposta é tão simples que chega a ser genial. Está nas pessoas. O verdadeiro motor de uma empresa não é o software de gestão. É o caráter de quem está no volante. E o que define essa tal excelência humana? Não é nenhum segredo, não. São estes pilares aqui. Primeiro, gestores que não estão obcecados com o resultado do próximo trimestre, mas com a próxima década. Segundo, equipes que jogam junto de verdade, sem estrelismo barato. Terceiro, a maturidade de admitir um erro e mudar a rota sem fazer drama. E por último, uma governança que joga limpo, sem maquiagem. Isso aqui, meus amigos, é o verdadeiro ouro. Essa analogia é perfeita para a gente entender a diferença. Os números te dão a temperatura do momento, mostram se a empresa está com febre ou não. Mas as pessoas, a cultura, a gestão, elas são o alicerce, a estrutura que segura a casa toda em pé. E vamos combinar, febre a gente baixa com remédio. Agora tenta consertar uma fundação podre com uma aspirina. Não vai rolar. Certo, o papo é ótimo, mas e na prática? Como é que a gente faz para enxergar o que não está nos relatórios? Como é que se treina esse faro, essa intuição para avaliar o que não dá para medir? Bora para a parte que interessa. E a melhor forma de sacar isso é pensar numa paixão nacional: futebol. Pensa bem, montar uma carteira de ações é exatamente como montar um time para ganhar o campeonato, e não só um joguinho de meio de semana. E agora que tipo de jogador vai para o nosso time? Aquele craque volátil, sabe? O atacante de YouTube que faz um gol de placa espetacular e depois some por 10 partidas? Ou o centroavante disciplinado, aquele que não é capa de revista toda semana, mas que entrega os gols dele com uma regularidade de dar inveja e que nunca, jamais some na hora da decisão? A escolha parece bem óbvia, né? Então, como a gente começa a treinar esse faro de detetive? Primeiro, ouve as teleconferências de resultados. Presta atenção não só no que é dito, mas em como é dito. Fica de olho nas respostas vagas para perguntas difíceis. Segundo, dá um Google no passado dos executivos. Eles têm histórico de construir valor ou de pular de galho em galho. E terceiro, o mais importante, repara em como a empresa fala sobre os próprios erros. Assume e aprende ou vive botando a culpa no mercado? Isso diz tudo. E essa imagem do fosso ao redor do castelo, cara, é genial. Ela mostra a importância da vantagem competitiva. O negócio precisa ter uma barreira que proteja ele dos concorrentes. Pode ser uma marca forte, tecnologia, qualquer coisa. Sem isso, a competição vira um banho de sangue. E se essa proteção for frágil, adivinha quem se machuca no final? Exato, quem investiu vira bucha de canhão. Chegando na reta final,
Vamos falar sobre o que é o jogo de verdade. É sobre ter paciência e entender as histórias por trás das empresas, em vez de se deixar levar pela euforia e pelo pânico do sobe e desce diário do mercado. Esquece essa papagaiada de mindset milionário de enriquecimento rápido que pipoca na internet. A verdade é que investir se parece muito mais com agricultura do que com cassino. Riqueza de verdade é construída com tempo, com boas sementes plantadas em solo fértil e não correndo atrás da próxima ação da moda que o guru recomendou. E sem querer ser o urubu do apocalipse, mas já sendo, a próxima crise financeira vai chegar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E nessa hora, os gráficos bonitinhos não vão salvar ninguém. O que vai fazer a diferença é a qualidade da gestão e a resiliência do negócio. Só quem investiu em gente, e não só em promessa de Excel, vai conseguir atravessar a tempestade. Então, o ponto crucial, o pulo do gato, é este aqui. O objetivo final não é ter uma coleção de gráficos bonitos que subiram no passado. O objetivo é construir uma coleção de boas histórias. Histórias de empresas sólidas, com pessoas competentes e íntegras no comando. Porque são essas histórias que, no longo prazo, constroem patrimônio de verdade. O resto é só ruído. Essa análise toda foi baseada nos textos brilhantes da Roqueidub, lá do blog Dinheiro que Me Veja, com a curadoria impecável do professor Júlio Facó. E aí, o que ficou dessa história toda? Conta pra gente. A aposta é mais em números ou em pessoas? A discussão tá só começando. Deixa o comentário aqui embaixo e já se inscreve para não perder as próximas. Até mais!